é muito mais do que um espaço físico, né? A casa, ela é o seu refúgio. Sim, né? O lugar de E, você. Ela estudou a planta e aí ela foi me explicar. E eu digo, não, ela sabe dessas coisas porque ela é minha amiga, né? Mas não, fazer todo sentido. Por exemplo, é uma das. olá, olha eu aqui para mais um pó de casa, trazendo todas as informações que são pertinentes ao nosso lar, o seu lar, no sétimo episódio da segunda temporada, com duas convidadas assim que são amigas, né? Eu já falei para vocês que eu começo sempre pelos amigos, né? É uma zona de conforto e também porque a gente vem trocar histórias, experiências. E o que é que eu trouxe hoje para vocês? A gente trouxe um assunto que eu vibro, que é sobre a energia da casa. Então, esse entendimento de que o projeto, ele vem também como cura. Então, quando a gente pensa no projeto, a gente falou no outro episódio, não é só aquilo que é técnico, é conhecer você, conhecer a sua família e trazer esse despertar para esse ambiente. E para isso eu trouxe minha parceira, que já foi minha parceira de escritório, já foi minha colega de escola, Eita, vizinha, vizinha, as vizinhas, então assim, não tem cliente. cliente, então assim, essa pessoa que aqui está, ela tinha que estar na minha vida e continuar nela. E ela já me trouxe esse outro presente, então assim, Candice Lara, design de interiores, hoje especialista em Feng Shui, em personal organizing, é muita coisa ela, viu? E fora o que ela já era antes de ser design, né? Porque tem uma história. E Isabela, bela para os íntimos, é também uma pessoa que veio através de Candice, está aqui como cliente para trazer a posição do cliente, né? Porque no primeiro podcast a gente deu umas broncas nos clientes. Então, Isabela está aqui para defender os Representar os clientes, clientes, né? para representar. Por isso que Bela está aqui, para falar como cliente e também uma cliente que faz parte Nossa vida, desse né? Da vida do coletivo design, é. que É, é essa minha relação com Candice. Sim. Bem-vinda, amiga. obrigada. Prazer ter você. Bem-vinda, Super Bela. agradeço. Vamos conversar muito, né? Muito. Porque já Sabemos sobre conversamos, isso. Já já conversamos muito, conversamos né? naturalmente. Então, vai ser muito fácil esse podcast hoje. Então, Candice, o que é que a gente pode falar, assim, não só que eu gostaria que você se apresentasse, amiga, já Certo. falei um pouco, mas como que a gente vai trazer essa informação de cura? Como que a gente vai trazer essa expectativa que eles estão aqui de entender que a casa é muito mais do que um espaço físico, né? A casa, ela é o seu refúgio. Sim, né? É o lugar de E, você recarregar suas energias, né? É o lugar onde a isso. pessoa vai, ela dorme, ela acorda, ela se alimenta, ela toma um banho. Então, é lugar como é que eu posso falar? De rituais, né? E de rituais básicos, né? Que é pra gente se reenergizar para começar o dia seguinte. Então, dentro de casa é o interior, né? Design de interiores, quando a gente fala, né? Sim. É o interior. Então, ali é um lugar que a gente vai para se reconectar, se reenergizar e sai para o mundo, né? E sai para a luta, né? E sai para caçar, né? O leão lá fora. Isso. Então, né? Como você falou, sou design interiores, especialista em Feng Shui, né? É, eu acho que tem que falar um pouquinho aí do Feng Shui, o que é, né? Essa Sim. palavra aí, né? Inclusive, como se fala, né? É, Porque a gente fica assim, é Feng Shui, Feng Shui, Feng né? Shui, como que é, assim, para a gente realmente Na entender? verdade, a pessoa pode falar como ela quiser, porque como chineses a gente nunca vai conseguir falar. A gente não tem essa fonética, né, para conseguir falar. E aí a pessoa fala como quiser, eu falo Feng Shui, mas fiquem à vontade para falar como for melhor para cada um. Então acho que eu tenho que falar um pouquinho aí do que é isso aí, da onde vem, Sim. né? Eh, o Feng Shui é uma técnica chinesa, né, como o nome já diz, é chinês mesmo, milenar, né, que vem da época de um homem viver da natureza, com a natureza, para a natureza. Qual a diferença para a gente aqui, né? Que eles evoluíram nesse estudo, assim, desse olhar da natureza. Eles nunca deixaram, na verdade, esse olhar da natureza. E um dos princípios do Feng Shui é justamente esse: trazer esses elementos da natureza para dentro do espaço.
Claro que de forma simbólica. Não dá para a gente ter uma cachoeira, não dá para ter um rio, né, não dá para ter o sol, o fogo, né, dentro de casa, então é trazer esses elementos de forma simbólica para dentro dos espaços. E aí é que entra o design, justamente, né, através do design, através do que a gente tem no nosso espaço, né, puxar esses elementos, para equilibrar de alguma forma, para trazer uma harmonia para dentro de casa. E aí é feito um estudo, né, porque não é simplesmente posicionar. É colocar aquele objeto de acordo com aquela área para se trabalhar, né, então que seja a prosperidade, o sucesso, o relacionamento, família, filhos, né, religiosidade, sabedoria, enfim, são 9 áreas que a gente tem para trabalhar, saúde, enfim. Então, o que eu acho mais legal essa coisa do design, né, que a gente está falando aqui, de usar do design, usar do que se tem, né, para trabalhar, para favorecer aquele espaço, né, à nossa volta, ao nosso redor. Ouvindo você, ver se Bela concorda comigo. Então, o Feng Shui é uma tenta vou tentar falar, Tá. assim, de forma que eu não sou especialista, gente, eh, quando a gente fala, a gente vem da natureza. Sim, exatamente. Nós somos natureza. Isso. E depois que a gente foi para um espaço construído, uma casa Sim, que foi começando ainda com elementos naturais, mas que hoje ela não tem mais esses elementos sim, naturais, eu vejo que muitas vezes a gente se desconectou do que somos, exatamente. porque somos seres Naturais. 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 Viemos da natureza, eu sempre falo assim, ó, viemos da natureza e voltaremos para a Para natureza. Então, Isso, assim, sabe aquilo do pó ao pó? o pó ao pó. Bem isso. Então, quando a gente se reconecta com a natureza, de alguma forma a gente se sente bem. Então, a gente que mora no Nordeste, Sim. praia, em algum momento a gente fala assim, meu Deus, eu preciso dar um mergulho no mar. É. Então, meu Deus, eu preciso botar o pé na areia, né? Sei lá, na sua casa, eu preciso abraçar aquela árvore maravilhosa. Então, assim, qualquer contato com a natureza, a gente se sente melhor. Por quê? Porque somos natureza. E aí o que acontece? Quando a gente constrói, veja, a gente constrói em cima da natureza, certo? A gente constrói na Sim, terra, né? A terra é uma natureza, é um elemento da natureza, é um sim, dos é um 5 elementos. principal aterramento, né, Exatamente. de Então, quando energia. você constrói, você levanta a energia ali. Eu sempre digo isso, assim, ó. É muito fácil da gente entender essa questão da energia. Aquela coisa de se encontrar com as pessoas. Eita, fulana não tá bem. Sim. Ou então, nossa, fulano passa uma coisa tão boa, uma energia tão boa, é tão bom encontrar com tal pessoa. Ou então, aquele dia fulano não tá bem. Então, existe uma troca, a gente sente essa troca. Né? Tem pessoas super sensíveis que saem com dor de cabeça, às vezes, de Sim. algum encontro, não é assim? Né? É. Então, é bem fácil de a gente enxergar essa troca de pessoas, né? Mas da mesma forma de pessoas, quando a gente constrói em algum lugar, você constrói na terra. Você levanta aquela parede e de alguma forma você delimita ali uma energia. E vou te falar que é bem fácil de enxergar também, sabe como? Estou procurando uma casa. Aí você vê 10 casas. A casa não tem nada dentro. A casa está vazia, mas você fala assim: aqui eu não moro. Olha para um lado para o outro, não, aqui eu não fico. De repente você entra em um e fala: nossa, é aqui que eu vou morar. Às vezes a casa nem é tão bela, às vezes a casa nem é tão extraordinária, mas de alguma forma aquele lugar te conecta. Porque sim, naquele espaço, quando você levanta, você delimita ali uma energia. E nesse caso, assim, é importante reforçar essa importância para as pessoas hoje, que eu acho que a necessidade humana desse retorno, ela Sim, aumentou muito. sim, Isso foi passado, eu acho que despercebido por várias décadas da humanidade, assim, essa questão da necessidade do retorno. Eu sim, acho que a humanidade, ela veio buscando muitas coisas Materiais. materiais sim, que hoje a gente Sim. compreende que todo mundo quer ser próspero, né? Deseja a sim, prosperidade, mas que a prosperidade não está necessariamente nesse acúmulo material, Isso. sim. né? E Pelo contrário. principalmente depois a pandemia foi um divisor de águas, Sim. a gente É. precisa reconhecer. E após a pandemia, já vinham pessoas buscando, mas hoje eu acho que essa busca aumentou pelo seu eu, Sim, pela conexão, pela necessidade de um lar aconchegante, sim, pela necessidade de um lar que acolhe, né?
as pessoas hoje, o volume de pessoas com problemas psicológicos, É. ansiedade, E o que a gente tem de acesso, pânico, né? Hoje, relacionamentos que não estão dando é. certo. E ninguém imagina o poder do ambiente, o poder da casa para resolver essas É. questões, né? Isabela, ela está aqui justamente para dar esse depoimento, né? Ela veio indicada por Candice. Deixa eu contar a fofoca. Vamos voltar pro Vamos comecinho, voltar para olha. o começo, né? O que é que acontece? Candice foi minha vizinha. Mas antes disso, Mas antes disso, quando eu colega de encontrei escola. ela passeando com o cachorro, eu falei: "Eu conheço essa menina". Ela disse: "Eu conheço você". Eu disse: "Foi do Master, a gente estudou lá". Eu digo: "Eu tenho uma foto sua, vou buscar". Eu não estudei lá, tá, galera? Eu sou bem mais nova. Não, Só um nem É, detalhe. né, estudou mas sim. É, você não estudou, mas você Estudou sim, estava ela estudou. você estudei estudou antes, antes, estudei antes antes. dela. Eu achei que você não Eu tinha estudei estudado lá, achei que antes. você Fui conhecia a eu que levei. galera. Fui eu Achei que que você levei. conhecia a galera. Gente, esse Estudei rostinho antes. assim, ó, eu ainda tô sexy Eu abro da antes de mim, Foi. Candice. Então, assim, aí, o que é que acontece? Candice passando, Candice minha vizinha, e queria fazer não estava feliz com a casa. Porque realmente a casa dela, gente, eu preciso ser honesta, não tinha a carinha dela. Não Assim, tinha. Não, não. e olhe que ela teve um profissional antes, Uhum. né? Que é isso a importância de você entender que não, o projeto ele não é para você dar, entregar a sua casa. Você tem que entender muito bem para quem você está entregando, porque não é só sobre um projeto, é sobre isso. Sobre pessoas, É sobre energias, essa troca, pessoas, é né? sobre energia, é sobre você entender se aquele profissional ele conecta com você. Então, assim, é sair um pouco do Ctrl+C, Ctrl+V da estética e entender essa responsabilidade da casa, né? É o que a gente É. sempre fala aqui, para que não exista frustração, não exista, tipo, depositar tanta energia num sonho e ele não ser trazer esse sentimento, Sim. ele trazer esse acolhimento, essa sensação, essa casa é minha. Então, ela foi uma pessoa que quando veio para mim, a casa dela estava pronta. E Então, recém, né? Inclusive, né? recém-pronta e ela não estava feliz. Foi. A gente não trabalhava com Feng Shui, mas Não. existia a questão do design, né? Sim. Que é isso que é importante dizer, que as diretrizes do design, que foi algo que foi falado no outro podcast, né? Que elas são sobre a digital. Então, Identidade. é você entender o ser humano que vai habitar. Sim. Então, um bom profissional é aquele que vai entender você, a sua família, o que te vibra, a sua história, o que te faz se sentir acolhido. Então, assim, quando Candice veio, quando eu entrei na casa dela, o pouco que eu sabia dela, que o corpo fala, o jeito fala, ela passear com o cachorro, vem o marido, o jeitinho, o jeito da família, a gente disse: "Nossa, mas realmente isso aqui não tem nada a Uhum. ver com ela". Começava com o que tinha de preto ali Ai, e meu falava: Deus. "Gente, isso aqui, A olha cozinha, a hein? cor da blusa A dela, gente, cozinha. é Amarela. amarela". A menina é solar, ela vibra, ela tem essa conexão. E eu dizia: "Gente, tá tudo errado. E o que eu faço para dizer que isso aqui não está legal?". Então, assim, o projeto estava bonito, mas não para ela. Então, assim, é importante isso, né? Principalmente quando as pessoas vêm com projetos parecidos e acham Sim, que ali vai ser o bonito para sua casa, não é a estética, é o sentir. sim. Isso. E aí, dentro disso, Candice trouxe, eu virou nossa cliente lá na IM. Após isso, Candice, na época, trabalhava com turismo, gente. Candice Aí era outra área. MBA, gestão de pessoas, uma pessoa que viajou muito, que vivia no mundo. E aí, depois da gestação, né, Isso. veio Nina, esse presente. A maternidade muda, A né? A vida de, maternidade né? muda, 3 né? mulheres aqui mães, né? Não, a Sabemos disso, pessoa né? que quando eu fui fazer a casa dela, ela dizia assim, escolher um quadro, como era o quadro do cachorrinho, Que pessoas, é, pes- pessoas são
Cachorros Permitidos permitidos, e pessoas são toleradas. toleráveis. Eu nunca esqueci, eu falei: "Ah, tá certo, ideal, eu nunca vou ter um bebê". Aham. Aí veio Nina, transformou tudo. E nessa transformação E foi que veio o design, né? veio o design. Design. E aí, como foi o design na sua E aí vida? Essa dentro foi uma coisa da paixão, né, uma como sempre paixão, uma paixão. uma paixão, né. E aí dentro do design que eu descobri esse outro mundo, né, que primeiro veio personal organizer, Sim. veio a Sim, organização para depois aparecer o Feng Shui, mas eu digo que é tudo muito junto e misturado e são todos, né, estão todos interligados, né. Porque o que é a organização, né? Se não é esse cuidar do interior, do que está cuidar do dentro, lar. né? Cuidar do que está dentro, que é o design de interiores também, né? E com o Feng Shui essa questão da energia, né? A gente olhar para o invisível, né? Como esse invisível nos afeta, né? E aí nessa de design, aí foi quando, né? Comecei comecei a nova faculdade e aí Ela disse: "Mi Mirlene, Milene, o que você acha? Eu faço arquitetura, faço de design, já pode vir para cá no outro dia, o que você e aí precisar, eu eu estou fui, aqui no pronto. meio". E, assim, foi um encontro muito especial, porque eu que gostaria muito de ter uma pessoa que eu confiasse tanto quanto eu confio na Ivy, e a gente queria associar pessoas, e aí eu para eu confiar numa pessoa que eu pudesse delegar, né, veio Candice para minha vida, ela sabe disso, e aí eu consegui dividir, ela trouxe também, agregou junto com as meninas que sempre agregam, mas ela com mais, assim, maturidade, de dizer Sim, assim, qual era o meu lugar ali realmente no escritório. Eu te agradeço que hoje eu entendo mais o meu lugar. E e fazer essa gestão toda ali, pela experiência que ela tinha em MBA, a calma, a serenidade, tanto que eu disse: "Candice, seu lugar não é em obra, tá acabando com você". Ela nas obras, eu dizia que eu tá acabando com ela e acabando com o bolso, porque do escritório, porque ela queria dar chocolate para todo mundo, para Explica acabar com todo os resolver mundo. todos conflitos, os problemas, né? conflitos Você com resolve todos os chocolate. problemas e paga outra obra resolvendo o problema, não Que eu dá. disse: "Não, eu acho que vai pagar". "Não, Canice, tenha calma, Vai pagar tudo, quer vai resolver pagar tudo, tudo. vou Não, não resolver dá. tudo". E eu disse: "Amiga, a sua energia é diferente, eu acho que você tem que buscar outro caminho, tem coisas no escritório que são complementares, né". Eu Sim, acho que isso sim, surgiu bem isso, daí, é. só não esperava que ela depois fosse gostar tanto, se identificar tanto, que ela fosse voar. E hoje a parceria de outra forma, né, o escritórios contratem Candice. E aí Bela, nesse meio Sim, tempo, Bela ainda Candice como Como cliente, 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 é. como Foi o primeiro Bela cliente. apartamento você fez dela? indicou Bela Não, eu indiquei Bela, é. Foi. Para o primeiro apartamento para o dela, né? primeiro É. apartamento de Bela. E aí, Bela, como o que foi para você, tipo assim, ir fora, que foi seu primeiro apartamento, Sim, você e Daniel casando recente, recente. filho pequeno, É. começando a vida, vocês podiam ter feito a opção de dizer: "Não vou ter esse gasto, vou tentar fazer sozinho". De onde veio? Só o aconselhamento da amiga e se valeu a pena realmente esse investimento no Sim. projeto? Como que você, como cliente, vê tudo isso? Então, é assim, eu, enquanto dentista da área de saúde, eu sou muito organizadinha também, né? Então, eu acho que não existia eu pensar em uma primeira casa sem essa estruturação de um projeto, né? E aí eu vi o quanto você mudou a casa de Candice, que eu também achava que não era a casa dela. Com certeza não era a casa dela, né? O quanto chegou aquilo ali. E eu imaginava, assim, esse primeiro lugar, esse primeiro lar da gente, com isso, com a carinha da gente, né? Com as coisas. Primeiro que vinha muito da minha mente estética, a organização e as coisas no lugar. Saber que no meu quarto ia ter aquilo que ia aconchegar o casal, que ia ser a minha carinha, a cara do Daniel, o quarto do Pedro, que a gente procurou o papel de parede mais diferente que tinha do mundo, que depois as pessoas iam lá em casa atrás para descobrir onde era. Enfim, a sala, você lembra que era amarela? Lembro. Tem umas partes Eu do lembro móvel do projeto amarelo. todo, eu não Tudo, né? esqueço meus filhos. Meus filhos, eles jamais são esquecidos. Então, e eu amava aquela energia. Então, era uma casa alegre. Uma E casa eu bem E viva, uma né? casa bem visitada pelo Visitável, prédio né? inteiro, né? isso, era, o prédio inteiro ia Sempre, lá, sempre visitado. sempre. Então, assim, eu era aquilo ali mesmo, eu queria começar com alto astral. Eu sou muito alto astral,
mas ao mesmo tempo organizada. Então, eu queria começar com essa alegria, mas Você com a não é organização. pastel, Isabela, Não sou também, pastel, né? Você não não, é pastel. não sou Você é uma mulher jamais. contemporânea, não Isso, pastel. é. Então, assim, pra mim, eu lembro até quando você foi apresentar o projeto pra gente, que aí Daniel virou pra mim e disse assim: como a gente vai fazer tudo isso? É muita coisa. Ele diz: imagina uma obra com tudo isso. Eu disse: a obra vai acontecer. E aí, hoje, ele não Daniel pensa em que não fazer um nada sem um projeto de designer. Aí eu brinco, né? De como a gente vai conseguir fazer tudo isso? Porque você vê a mudança. Quando você vai, você vive aquilo ali, E ele você era tem é, desconfiado, tudo. como muitos, viu, de É, vocês. a maioria dos mulheres homens, né? Desconfiam, insistam. até porque existe não sei se dizer se é um tabu, se é alguma coisa que fala assim, cuidado com designers, arquitetos Isso. tipo, vão te fazer comprar coisas É, caras, vão te fazer, colocar coisas desnecessárias. Gente, como toda profissão, isso é do ser humano. Precisa confiar e pegar referência em quem você vai trabalhar. Isso em qualquer profissão, isso não está na profissão, está no ser humano que você vai sim, contratar. exatamente. Isso vai ser na área de Isabela, num É, dentista que vai fazer um trabalho com excelência, isso. e outro não, vai fazer aquela coisinha ali meia boca, É. que você não vai sair satisfeito. E, e, Então o, isso é em tudo. e o legal é que, assim, desde o primeiro projeto, a gente conseguiu ser o nosso jeito. Ele ficar satisfeito, eu ficar satisfeita. Então, Um assim, equilíbrio o aí, né? equilíbrio entre os dois, que somos muito diferentes em muitas coisas, mas eu acredito que nessa questão de lar, de móvel, de ambientação, De design de em si, né? design em si, a gente é muito parecido. E a gente descobriu no projeto. A gente descobriu no projeto, então já foi mais um ganho pra gente. E primeiro lar de vocês, Primeiro né? lá. Que até para o casal, que é o primeiro lar, né? Para os que estão casando agora, inclusive, que vão construir o primeiro lar, é sempre mais difícil entender o que quer. Isso. Sim. Porque eu sempre falo assim, não sei se você vai lembrar disso, que eu sempre abordo os clientes que estão casando, que são, gente, são duas famílias com comportamento diferente, Histórias diferentes, né? histórias diferentes, É, culturas diferentes, expectativas diferentes que vão se unir, né? é, E às vezes a gente tem tanta dificuldade dentro da nossa própria família, né? Num contexto familiar, sim. irmãos, pais. Imagine um outro ser que você já vai estar na mesma casa, mas com novos desafios, porque A construção de uma é a família, né? construção de uma família dentro desse lar, onde muitas vezes quem não teve uma casa ainda tem isso. Isso, é. Porque ainda se a pessoa ainda viveu sozinha, morou, É, estudou, ela já sabe mais ou Uhum. menos o que é uma casa. Mas para aqueles que não sabiam, que saíram da casa dos pais e que vão se unir numa casa, Que é a maioria, né? que é a Podemos maioria falar, né? que vai entender ainda o que é uma casa. E é, não sabe realmente como eu quero minha casa. Sim. Sabe, como eu digo, de revista, disso, daquilo, mas e descobrir o casal. E aí esse papel é muito É. fundamental, é, dessa sensibilidade, não só do design, e se for para o Feng Shui, aí é que tem uma profundidade ainda maior é. nesse estudo, desse conhecimento, porque entender os 2 e ver vocês 2 estarem bem ali para construir a família de vocês é um desafio. E a gente já, no projeto, a gente já gostou das mesmas coisas, a gente já não gostou das mesmas coisas. Ali a gente se entendeu enquanto casal. Ali vocês também se encontraram de E alguma nos forma, né? encontramos Tanto é que o da forma. segundo projeto É, foi até mais fácil, Foi. acredito muito. eu, Ai, né? até porque Não, Daniel já confiava na É, não, gente, mas então o Daniel já então, foi ótimo. não, é, o segundo projeto foi engraçado, porque diz assim, ele que falou. ele A falava, gente, né, não, a gente comprou o apartamento na pandemia, naquela loucura da toda. pandemia. Aí ele virou pra mim e disse assim: sim, ligue pra Mirlene. Aí eu disse: sim, mas a gente tá em pandemia, como é que vai fazer um Um projeto. projeto em pandemia? Não, Mirlene vai dar um jeito. Então, assim, ele
que foi atrás do projeto, no segundo Não, apartamento. ele que estava na frente, né, amiga? É. Nessa época eu estava com Tomou você já, né, conta. como É, associado. Candice já Já estava Tomou conta. acompanhei Até a obra. porque eu Candice te acompanhou. não, e eu tinha voltado a trabalhar, e eu na área da saúde, né, com toda aquela parafernália, a gente se reencontrando, se redescobrindo, então eu não tinha a vibe, Era assim, ó, com ele que eu eu encontrava. veja, eu não tenho a vibe de ir pra obra enquanto eu tô vivendo tudo isso aqui também, Bela porque, entrega. Eu né? lembro, resolva E lá, aí eu com digo, vá Daniela, lá, Mirlene e vá pronto. lá. Aí eu E a lembro, Bela, minha hora de trabalho, ela precisa É. ser bem produtiva muito. para eu pagar tudo E aí isso. eram só os telefonemas, né? Mas assim, veja, para ele, design já faz parte. Não existe a possibilidade de a gente ir para uma casa ou qualquer projeto que seja que não tenha um design. E Você veio veja, o consultório também, né? veio o Isso. consultório também. E aí eu mudei de consultório nesse meio aí. E aí não existia a possibilidade de ir para um lugar que não Não fosse fosse. projetado, entendeu? Não fosse do jeitinho que sou eu, né? Porque eu acho que para mim hoje o que é que significa? É mostrar quem eu sou, mostrar quem a minha família é, mostrar no quarto do meu filho quem ele se vê, como ele quer ser. Inclusive os meninos pontuam. "Ó, mãe, eu acho que agora isso aqui fica melhor para mim, vamos ver aqui". Então, eles também já entendem, veja, a nova geração já entende Faz suas A importância do escolhas. espaço, a né? importância do espaço, entendeu? E a importância daquele espaço se conectar com ele, entendeu? Então, assim, aqui, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de estudar aqui, eu gosto assim. Como é importante eles serem ouvidos, Isso, muito. porque muitas vezes os pais, ou às vezes só a mãe, muitas vezes, É, e eu tento tirar, desconstruir um pouco isso, quer trazer o que o filho gosta. E, na verdade, ele precisa ser ouvido. né? Porque a gente E, acha que a gente sabe o que o outro gosta. não é que a gente vai desconstruir ou desrespeitar o pensamento dos pais. Jamais. A gente tem que ser mediador de tudo, inclusive mediador do casal. Sim, Então, a gente precisa ouvir, né, Candice? Sim. Ouvir esses seres individualmente para entender. E às vezes eles ficam tão acanhados e dizem assim, mas eu fale com a Sim. minha mãe que sabe, né? E a gente fica tentando extrair isso, porque é onde promove muitas curas nas crianças, Sim. nos adolescentes, nessas mudanças de fase, de reconhecimento ali. E os pais não imaginam o tamanho da importância aí disso. também porque dá preguiça, assim, falando enquanto cliente, né? Quando a gente. É assustador mesmo, o primeiro projeto que a gente olha, de tantos detalhes. Eu entendo que a frase do Daniel, assim, são muitos detalhes. Isso aí vai se estender, quanto tempo de obra, quanta dor de Quanto vai ser, cabeça, quantos quanto vai profissionais ser, quanto, envolvidos. entendeu? Quantas lojas a gente vai ter que ir passar tarde para escolher detalhes aqui, então dá preguiça. Então, para um adolescente lhe dizer o que ele acha que ele quer, vai dar preguiça. Sim, É fato, entendeu? Principalmente menino. Menina ainda tem mais esse lado estético, né? Aflorado. Mas menino, ai, dá preguiça. Deixa minha mãe escolher. Entendeu? Só que, por exemplo, os meus cresceram vivendo nesse ambiente. Eles participaram, Mariana nem tanto, que era bem menor, mas Pedro participou da construção do novo apartamento, né? Desses detalhes Mariana já aí, nasceu cliente M, já viu? nasceu cliente M. Foi o quarto dela, foi o Foi quartinho o dela. quarto Foi. dela, né? São 4 projetos, na Nina, verdade. Nina já nasceu cliente Sim, M. também. É, aqui é uma Mariana já galera, uma nasceu geração, a uma geração. geração IM. E aí, é assim, mas quando eles vão vivenciando isso, eles entendem que isso melhora, isso facilita, né? E confiam, e acabam E confiando, ouvindo. e se predispondo a ajudar, entendeu? Então, assim, entender que o meu quarto é o meu quarto É o e mini mundo dele, é né? o mini Mini mundo, mundo. E entendeu? tem que ter muito cuidado, né? É, Porque imagina uma criança pequena, e aí a depender como a gente, né? Como faça aquele quarto ali, você vai ter uma interferência na vida daquela pessoa, né? A é. história é trabalhar aquele espaço a favor daquela pessoa que tá ali, uma pessoa em construção. Eu lembro deles Aí de ser mais ajudando, importante Candice, na ainda questão do personal, a organize. organização que eles É, fizeram. Pedro, é, especialmente Pedro, Pedro, Mariana era menorzinha, né? era.
E eu lembro de você falar e assim, menorzinha fica mais É, difícil, mas ele super envolvido mesmo na sim, organização, porque a Isabela fez tudo, né. Ela fez o sim. design, fez a organização e fez o Feng Shui. Então na organização de Pedro envolvido na organização, eu lembro de Isabela: É, "Não, pode perguntar a ele, pode perguntar a ele, é, pode perguntar a ele". E ele é. estava assim envolvido, né, porque É, ali é realmente o mini mundo é o dele. mini-mundo A dele. E identidade eu, dele é ali o é. quarto dele, né. Por exemplo, o Pedro é muito apegado a brinquedo. Até hoje ele tem umas coisas lá que ele diz que daqui a 20 anos vai valer dinheiro, ele vai vender a colecionadores, essas coisas todas. Já a Mariana não é. Então, assim, eu permito que eles venham comigo, né, porque é uma coisa que a organização trouxe para mim, a cada momento a gente ir tirando coisas para doar, ou até para eles fazerem trocas, ou para eles venderem, o dinheiro vir para eles, enfim. Toda essa eu permito que eles venham comigo e digam, porque é deles. Eles escolham, né, eles decidam o que Eles fazer, decidam né. o que fazer, eles decidam Hum. se fica, se vai, e aí a gente trabalha essa energia, né, toda do tanto da organização quanto agora do Feng, né, que aí eu já estou tendo um outro caminho, outra orientação, mas eu permito que eles escolham. Então quando eu dou a eles a liberdade e de certa forma a A responsabilidade, responsabilidade, era isso que eu Uhum. ia isso, de cuidar do seu ambiente, eles já olham para um ambiente de um outro jeito. Então eles chegam num hotel, numa casa de alguém, eles detectam que: "Olha mãe, como esse hotel é bem projetado, como esse hotel Bonitinho. é cuidado, esse hotel pensou nisso", eles conseguem identificar isso. Já é uma coisa que eles têm na vida deles, É, é entendeu? cresceram assim, belíssimo. né, cresceram nesse É, ambiente, né, que cresceram dá nesse ambiente. um olhar diferente. Eu digo que eu ainda vou fazer, já estou fazendo, né, Hum. acho que o objetivo de um profissional que ama o que faz, é fazer o projeto para os pais, fazer o projeto para os filhos, que já faço de alguns, e fazer para os netos, porque aí eu Daqui a espero pouco chega o neto, né, daqui a pouco chega o mas neto. tem que É, ser, Mas é. Clarice, para é. trabalhar o tanto que eu ainda quero produzir na Sim, vida, eu tenho que trabalhar exatamente, para os para os netos, netos, né, e exatamente. alguns já estão aí, Sim, né. sim. Sim. Espero que até lá a gente já esteja se reciclando cada vez É, mais com É. certeza. nessa produção. Mas Bela, e aprofundando mais, quando o Candice chegou, né, Candice, o que que você viu? Primeiro a gente fez o projeto Isso, juntas do é. segundo apartamento. O primeiro Candice era ainda cliente, Cliente. Sim. depois ela já era colaboradora da IM, já era nossa associada e se envolveu com obra, Segurou as pontas. segurou as pontas, e aí o que é que acontece? Você já tinha essa participação, aí você foi se aprimorando, se especializando, tanto no personal organizer como no Feng Shui, como a gente tem falado. E a partir de que momento, quando Isabela entendeu esse seu legado e o que é que você detectou de necessidade, assim, só para as pessoas Sim, entenderem, sim, e falar um pouco mais mesmo dessas curas. Sim, E eu queria que Isabela complementasse falando sobre o resultado dessas sim. curas, sim. se ela realmente identificou a cura, através do que Candice É, complementou do nosso trabalho, porque a gente fez sim, o trabalho, isso, de design, de né. design com alguma percepção que a gente Sim, já tem de forma, vocês precisam entender, o design ele trabalha com forma, ele trabalha com o estudo das cores, estudo dos elementos, então tudo isso nos traz bagagem, como a esse Isabela o falou, layout, né, o é layout impacta o super, né. layout Essa coisa da impacta circulação, da sim, importância o da fluxo, circulação, do fluxo, mesa presa na parede, mesa solta, cadeira circular, isso tudo influencia, né. e para estudar, para alimentar, Sim, para dormir, para a sexualidade do casal, sim, tudo isso eu sei porque eu já aprendi com ela. Então assim, a gente sempre um ensina a outra. Então assim, mas independente disso, a gente já faz um estudo de layout sim, pensando em tudo isso, em Sim, algumas coisas, entendendo a forma, porque a gente falou do briefing da outra vez e é algo que Candice também se aprofunda no Feng Shui, sim, que é necessário, que é estudar o outro, entender as necessidades. Então, quando ela fala do amarelo, que ela se conectou, né? Isso é uma conexão dela e Daniel, né, da família deles. Então, assim, entender o uso sim. dessa cor, entender a responsabilidade dela no espaço, não é só achar que é bonito, achar que é tendência. Eu acho muito interessante É, essa coisa da tendência, né? é, Ela é importante, está aí para o comércio, né.
E é importante para a gente até mostrar as coisas, mas Tem mais coisa limita por trás muito, disso, tem né? muita coisa Por por trás, trás, é. limita também o desenvolvimento do que é para o ser Sim, individual. Então, assim, as casas precisam ser atemporais e elas só são atemporais quando elas são feitas para aquela Uma pessoa. pessoa. É, Eu acho que Isabela viveria ali no amarelo dela por muito tempo. muito tempo. Apesar de que existem momentos de E e que eu ia falar transformação. isso agora, que é engraçado, porque o amarelo foi no primeiro. No Sim, segundo já veio um mundo mais cinza, Mas é. né? é, Mais mais preto, mais né? Tem o preto, mais preto. cinza, mais uma paleta ali Como, diferente. como diz a minha designer, houve uma evolução. Exatamente, mas aí isso quer dizer algo mesmo, né? É uma Uma transformação deles, sim, quanto Sim, exatamente. sim. profissionais, quanto pessoas, Pessoas mesmo, né? como aquisição desse Sim. apartamento, a Sim, Não, e simbologia real na disso. vida, entendeu? Assim, eu não sei se a gente veste a casa ou a casa veste a gente, assim, é uma troca. Mas quando a gente foi para esse novo ambiente, com esse clima mais chique, vamos dizer assim, um mais clima mais adulto, mais mais adulto, mais elegante. elegante, que foi essa a proposta. Você disse isso pra gente. Eu lembro na apresentação do projeto, você dizendo isso pra gente. Agora vocês vão para um outro momento. A gente vestiu essa carapuça e a gente realmente vive um outro momento, entendeu? A gente seguiu mais Acho que isso adulto, mais também move, empodera. né, a casa Isso ela move, move Sim, move. e as pessoas às vezes não querem investir, vou investir no meu carro, que é importante dependendo Sim, do que a pessoa, sim. né, do uso dele na sua vida, vou investir, sei lá, em tantas outras coisas, mas ela não entende que é como a casa é o Candice disse, a refúgio, né? casa é o refúgio, e ela te empodera. Sim, Sim, Ela te empodera para que você acorde e que você queira lutar mais pelas sim, suas coisas exatamente. também, ou acalmar também, vai sim, depender do momento de sua vida. É que você sim, É de você acredite, dizer que entendeu? você acredita. É isso. Tipo assim, a casa tem um momento de, às vezes, você de busca na sua vida e ela precisa te causar esse estímulo, Uhum. e tem aquele momento de muitas vezes dizer assim: agora é acalme. minha hora de É, acalmar, Acalme. É, descansar, serenar, é, acolher. é. Então, assim, tudo é o momento, é o que eu falo para os clientes. Por isso que os clientes sempre vão e voltam, porque a vida ela tá sempre se renovando, mas existem coisas ali na casa que elas são da história. Sim. E elas muitas vezes precisam ser mantidas. E quando o profissional conhece a história, ele vai respeitar muito isso, porque ele já acompanha É. essa história. Então, às vezes até diz: "Não, Isabela, isso aqui você não vai desfazer não. Você lembra que você comprou isso naquele momento que foi assim, 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 assim? Isso aqui representa vocês, não vou tirar não". Então isso tudo é uma relação construída E aí também. você perguntou assim, aí onde é que aparece o Feng Shui nisso tudo? Isso. Veja, a casa tá linda ali esteticamente, né? Maravilhosa. É, pronto, agora vamos cuidar de quem está ali dentro. Como é que estão essas pessoas ali? O que é que elas estão sentindo? O que é que aquele espaço está dizendo para ela? Então, assim, como é que a gente vai olhar para aquilo ali? Então, vamos dar um exemplo aqui de Isabela que está aqui, né? Uma vida super agitada. Então, assim, para quem conhece Isabela, para ela estar aqui hoje, Movimos. moveu Moveu montanhas, mundos, é. é, E também que prestígio, Candice, que a gente prestígio, tem. é. Então, assim, e aí onde é que entra? Justamente em acalmá-la. E, sabe, chegou, Isabela, você chegou em casa, tem que parar, você tem que respirar. Aqui é um lugar de você, sim, se reenergizar, se recuperar, em ter uma boa noite de sono, né? E você preparar aquele alimento para sua família de alguma forma e que ele seja bem preparado, que você deposite coisas boas naquilo ali. Então, tudo isso aí no Feng Shui, a gente olha, sabe? Então, como é que está dormindo? Como é que você está cozinhando? Sabe? Como é que são seus filhos naquele ambiente? Tudo isso É. vai influenciar em quem está ali. Então, falando aqui dela especificamente, o objetivo é acalmar. Pronto, você chegou em casa, que você precisa se recuperar. Então, baixa essa energia, né? Acalma, se recupera, descansa, para no outro dia continuar a luta lá fora, que é uma luta. Eh, no caso dela especificamente, né? Esse Sim. olhar do cuidado, assim. E ela vai falar, mas assim, esse cuidado para ela. Veja, primeiro, você. Vamos olhar aqui para você.
como é que você está, para cuidar de você. E aí sim você ter força para cuidar do restante do mundo, né? E aí, beleza, aqui tá ok você, agora vamos para a próxima camada, são os filhos, e assim por diante, né? Mas pensando nela, especificamente nela, no exemplo dela, essa questão de ajudar nessa baixa de energia para ela, para essa recuperação. E você Mas sentiu esse continue, fala. resultado? Muito, assim, quando o Candice trouxe, né, o Feng Shui, que eu também não sabia para onde ia, não sabia o que era, achava que era uma coisa do chinês lá. E tá, agora pegou de vez. Não Agora, achou que era agora, religião não, também, né? não, eu achei, digo, agora pegou de vez. A mulher virou chinesa. E agora vai ser, agora Cadê o olho complicou. fechado? Agora como Cadê? é que vai? Né? Pra onde é que vai? Como é que vai? Mas aí quando a gente sentou, ela estudou a planta, e aí ela foi me explicar. E eu digo, não, ela sabe dessas coisas porque ela é minha amiga, né? Mas não, fazer todo sentido. Por exemplo, é uma das coisas que me marcou muito no início do estudo lá do Feng, foi que ela achava que eu era um elemento, por eu ser essa agitação, esse furacão o Sim, tempo inteiro. E por eu ter até uma resistência em mudança, né, ser firme. Ela achava que eu era terra, não era? era. Mas eu sou fogo. É porque, assim, só para dar um parênteses aí, né? É. Segundo o Feng Shui, são 5 elementos da natureza. Então, fogo, água, terra, madeira e metal. E esses 5 elementos existem na natureza, e se somos natureza, existe dentro de cada um de nós. Temos os 5 elementos. Porém, todo mundo tem um elemento mais forte, né? Então, eu sempre digo que você é água. A água tem essa coisa das profundezas, de lá no Eu, né, profundo. Candice, Você ela sempre fala. eu sempre falei, desde sempre, que você era água. A água tem a coisa de voltar para dentro, de se olhar, das E voltar, profundezas, né? Eu recuo, se sempre penso nisso, se adaptar em adaptar. qualquer lugar, né? E essa coisa de ir nas profundezas, o que é que a gente busca? Você busca o seu melhor ali, aquela criatividade, né? A água tem isso de puxar essa coisa do criativo, de ser uma pessoa super criativa. E aí você falou que você era água. Eu achava que Pela era terra, É. né? Por conta, sei lá, não sei, da Eu também família, achava. dos filhos, Não, dessa coisa de ser firme, dessa de coisa da resistência à mudança, mudança. isso. Mas É, realmente, quando ela foi. fez o questionário que foi fogo, será que faz um sentido ser Né? fogo? Porque Bela é aquele tipo de pessoa que chega numa mesa e conversa com tudo e com todos, né? O fogo, se você for a pensar, o fogo quando ele pega e ele toca fogo, ele vai para o mundo o fogo. Ela chega em qualquer lugar, ela conversa com todos, não é? A Até com festa que vai parede. Me com simpatia, todos, com Isabela. simpatia. Eu converso com o paciente de boca aberta, eu converso sozinho, ele não pode nem responder, coitado. No final da consulta, ele tem que falar. E aí Ele tá realmente fez muito sentido desesperado. essa coisa dela ser fogo, né? De ser o fogo. Sim, mas a gente não achava. Não, eu achava que Eu, era, eu achava que era por terra. tudo, eu achava que o meu principal componente, quando ela me explicou assim, eu digo, não, que nada, eu sou terra. Quando ela me explicou que era cada um, sou terra, de certeza absoluta, eu sou resistente à mudança, eu sou. Então, quando a gente vai. Aí a gente foi descobrindo. Quando a gente foi descobrindo, foi o primeiro impacto, né? Que eu não era quem eu achava que eu era. Né? Nem eu era o que eu achava que eu era, nem o que ela achava que eu era. Então, assim, Já profissionalmente, desconstruiu É, tudo, teve que é. fazer a desconstruiu tudo. Então, anamnese. Sim, sim. dali a Embora, gente. veja, eu conheci a Isabela mais, sei lá, nem vou falar quanto tempo. Não, fale não, É, passa. mas ainda assim precisa da anamnese, né? É. Precisa, porque existe, né? Isso, Existe, e, enfim. e essa é a anamnese surpresa, né? Então já começou daí. Pô, você não é quem a gente acha que você é. Então, daí já me desconstruiu. Então, quando ela foi trazendo esses resultados da anamnese, de tudo, do estudo do projeto, eu fui vendo o quanto eu estava precisando. Não era De cuidado. só a família. Era a minha energia que estava ali naquele momento gritando, pedindo socorro. Eu, enquanto pessoa. Eu digo, então, para tudo, vamos começar a cura por mim. Porque me curando, o restante fica mais fácil, né? Sim. E a gente tá nesse processo, tá me curando. Primeiro ponto, essa coisa, eu chego em casa com 1001 funções ainda para fazer. Então, eu estava começando a ter dificuldade no sono, ansiedade durante o sono, acordar muito cedo, acordar 1 hora da manhã pensando no que ia fazer, tudo isso. Então, depois das curas feitas, as minhas noites são maravilhosas. Sem melatonina. Sem Sem melatonina, melatonina. sem E a gente chama de melatonina. cura, tá? Isabela tá É. falando cura, porque parece É, também comum, né? Ou a é, isso é melatonina dela sendo estimulada. sendo estimulada. É Exatamente, bem a isso. minha própria melatonina sendo Sendo estimulada. É energeticamente sendo estimulada. estimulada. Então, assim, eu consigo acalmar. Não é que eu mudei. Veja, eu continuo
executando tudo que eu tenho que executar, eu mato todos os leões que eu tenho que matar, eu viro o mundo para poder estar aqui hoje, eu consigo dar conta de tudo quem eu sou, que eu sempre fui, mas eu consigo me acalmar, eu consigo chegar em casa, me conectar com os meus filhos. Eu não chego em casa cansada, com raiva, se o menino disser uma coisa diferente. As relações mudaram porque eu me acalmei, né? E assim, inclusive acalmou o sentido de aceitar muitas coisas. Eu tenho uma alergia a leite descoberta tardiamente, que eu não aceitava. Então eu consegui, depois das curas, aceitar aquilo ali, modificar a alimentação, aceitar os que profissionais me dizem. Então, assim, eu me curei no sentido de: "Espera aí, vou me olhar, vou me perceber", porque eu não me percebia, eu achava que eu era um elemento que eu não sou, entendeu. Então assim, esse Você já estava respondendo diferente da sua essência. exatamente, porque era o que todo mundo achava, era o que era visual, era o externo. E o Feng virou pra mim e disse: "Não, você não é isso, entendeu. Vamos curar aqui, porque você não é isso, você não precisa ser isso, você não é esse caminho, você não sua essência não é essa". Então a gente tá nesse processo de cura, mas a Ainda tá, né? ainda tá, porque como a gente resolveu É. começar por mim, e aí nesse meio tempo tem a mescla do consultório, que também sou eu, é a minha segunda casa, então a gente tá fazendo as minhas curas E todas. aí no consultório dela, eu digo assim, é até mais fácil de a gente enxergar, assim. É, Na casa ela é muito subjetivo mesmo, tipo assim: "Bela, e aí? Qual é o sentimento? Qual é a sensação?". No consultório, como é uma planta, planta mesmo, tá, planta baixa, né, mais certinha, assim, mais quadradinha, que na verdade não é, porque existe, né, tem um recorte ali, então é mais fácil ainda da gente perceber e sentir, até de explicar, assim, né, de executar, no caso, né, e ter sim, retorno, porque o consultório é o quê? É uma área comercial. Veja, a área comercial, trabalho tem que ter prosperidade. A pessoa pode falar 1.000.000, não, mas veja, qual é a proposta primordial de qualquer área comercial? É Prosperidade. prosperidade. Então, é o que a gente vai ligar o farol, é onde a gente vai dar foco e bora olhar o que tem aqui de prosperidade para resolver isso aqui. E assim, é engraçado vocês falando no consultório, que eu lembro da gente criando, né, Candice? Aí é muito engraçado que é sempre assim. Não, mas isso aqui não combina com a Isabela. Isso aqui não é Bela. Não, isso aqui não é Bela. Minha fala é é, sempre essa, isso é aqui isso não mesmo. é Bela. É, E você falando do quadrado, né? Que Sim. é um quadrado, é uma sala. Uhum. sim, Mas que mesmo sendo quadrado, a gente teve uma preocupação de Sim, entrar quebrando essa rigidez, sim, porque isso também refletiria nela. sim, é, Você quebra a rigidez com as formas, sim, né? Então, é a forma da mesa, dela sentar, de abordar, de conversar com o sim, já não é o aquele so ambiente, um birô, é uma é o mesa sofazinho, né, redonda com sofazinho sofá, É com a um canto mesinha, alemão, é um é canto né? canto alemão, alemão para eu conversar, é. porque é a principal característica, né, sou Você eu diz: "Milena, conversar. eu quero acolher meu paciente, eu quero Exatamente, conversar". Então, é. assim, apesar de ser quadrado, Ser pequeno, ser quadrados, pequeno se pequeno você e comprar com apartamento É, não, prontilheira de eu falo fato, assim, né. mas ser a sala de um consultório, a gente é, fala assim, sobre a dimensão de uma sala, né, ou quadrado ou retangular, é, vamos dizer assim. Foi quebrada a rigidez, é, porque não sou eu, porque não é rigidez. você. É isso. E eu achava que A eu era. formalidade não te representa, então Exatamente, é. não tinha como porque existe muito isso em projeto comercial para consultórios, tá, gente, independente de ser odontológico ou qualquer tipo de consultório, existe um formato implantado de atendimento, que é como esse aqui Sim, que eu tô É, com as sim, meninas. sim, sim, Uma distância, distância muitas entre os vezes, profissionais, é. do profissional e do É, seu paciente, isso mesmo. mas isso não representa todos os profissionais. É. E não me representa de forma É, e alguma. não representa também todos os pacientes que Sim, procuram o tipo de profissional. Às vezes ele quer é, um profissional que tenha mais acolhimento, mais é. aproximação, mais até porque muita gente tem medo de dentista, A maior parte. né? A E maior aí, assim, eu acho que até quebrar essa rigidez é, já é bacana, é, assim, no sentido de você dizer assim: "Nossa, eu cheguei em casa, tô é, acolhidinho". é, Depois eu olho para aquela cadeira. é, Então, assim, é importante isso, porque apesar de ser quadrado, a gente se preocupou na época em quebrar essa rigidez e fazer uma antessala dentro
De um Isso. de um consultório, né. consultório, É. para que ela E pudesse atender. valorizar a minha principal característica, né, a coisa que eu mais busco na odontologia, que é justamente quebrar esse estigma do sofrimento, da tortura, porque determinadas A coisas dor, né. da A dor, dor. determinadas coisas na técnica da odontológica em si, a gente não tem como mudar, porque é aquilo ali que a gente sabe fazer. Mas o fato de eu acolher, de eu receber com amor, de eu me colocar à disposição, inclusive espiritualmente, para tratar aquilo ali, faz uma diferença danada. Então, assim, eu não podia, na hora de fazer o projeto, isso não poderia ter sido desconsiderado. E eu também não poderia deixar, por exemplo, o Feng Shui só na minha casa, porque é só uma parte de mim. Então, quando a gente fez a anamnese lá e percebeu que eu era que mais estava precisando da cura, e a cura inicial tinha que começar por mim, eu não podia parar na minha casa. Não. Como é Onde que ela mais eu vai posso? trabalhar lá, matar os leões, né, eu falando, né, Entendeu? e não tá bem, né. E ela não tá bem naquele espaço de alguma forma, né. E ela Não tem uma especialização muito importante, né, porque Isabela trabalha com um público-alvo bem especial, De dor. de dor. Assim, o paciente geralmente chega lá com dor, né, ou ele vai passar muito tempo comigo na minha cadeira, ou ele vai ter dor, então, se eu não estiver bem naquele é. ambiente, como é que eu vou querer que o paciente se sinta bem? Como é que eu vou conseguir acolhê-lo? Então, o design tem que ser a cara dela, né. Você É, entra lá, você vê que é a Isabela, né, em tudo, né, no espelho, é no tom da torneira, é na até no na cor do tecido da cadeira. Então, assim, tem que ser ela, a identidade dela, né. As texturas, né, os isso. Isso, elementos. né, é tudo, sei lá, o detalhe do puxador escolhido, né. Então, assim, E a todo o gente fica detalhe. horas. É, a cor, Esse ou esse, esse o ou tom da não, cor, Irlene, o tom da esse cor, o tom da cor. Essa cor, não, mas é essa aqui tá próxima, essa aqui não, mas essa aqui bate com essa. E põe a parede, eita, a parede é contra aqui, essa Não, a então parede pêssego. minha gente, é a Isabela, né, então tinha que entrar no lugar e não ser foi mais o identidade. amarelo, também É, foi não outra foi. cor, mas Já tinha que ter essa cor. é. Tinha que ter. Então a identidade dela, né, então é isso, ali você entra, você tem um design que é a identidade dela. E aí tem algo mais que é no caso o Feng Shui, é lá do que a gente fez Sim. de trabalho, Mas assim, enfim. você pode exemplificar algo Ah, que, mesmo já tendo feito esse trabalho, sim, pronto, um layout pronto, um consultório pronto, que você participou, mas em sim, um momento em que sim, você não tinha essa sim. essa Esse olhar, né. expertise, esse olhar, né. Vou te falar, um item, Um item para mim é pronto. interessante saber, porque É, eu quero saber, né, o mas que para que você ver você precisou ser mudado, o que é que precisou mas ser que não mudado precisou ser ainda. mudado, você vê como eu falo, assim, a questão do design, de trabalhar o design com os elementos como você fala, objetos, formas, Eu etcétera. tô curiosa para É, saber vou tudo te que falar, botou na sua a gente casa, falou depois que eu passei por ali. a gente falou do quadrado, certo? Da sala dela, um retângulo. Só que, de fato, ele acaba não sendo retângulo, porque ele tem um pedaço que é ocupado pelo banheiro. Então, para o Feng Shui, quando a gente faz o estudo daquela planta, é como se a gente, para olhar para a sala, a gente elimina o banheiro. Quando a gente elimina o banheiro, é como se aquele retângulo deixasse de existir. Se aquele retângulo deixa de existir, é como se existisse uma falta Então, daquela energia. Todo espaço que a gente entra, ele vai ter uma energia, né? Ele vai ter uma vibração ali. Qualquer espaço que a gente entre, ele vai ser dividido, a gente pode colocar assim, em 9 áreas. Vai ser segmentado em 9 áreas, que é amigos, sabedoria, trabalho, criatividade, saúde, família, relacionamento, sucesso e prosperidade. Então, a gente tem todas essas áreas em qualquer lugar que a gente entre. Nessa sala, aqui tem essas 9 áreas. Se você pensa no empreendimento aqui que a gente está, ele como todo, a gente divide em 9 áreas. Se você pensar no quarteirão inteiro, você pode dividir em 9 áreas. Bairro, cidade e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente Eu olha quero ter tudo isso na minha casa, no meu trabalho, é tudo. Eu quero dá tudo na já, eu vontade, quero né. mesa de tudo. trabalho a gente aplica. A sua mesa de trabalho, ela é dividida, assim, em 9 áreas. E aí você pode, na sua mesa, trabalhar prosperidade, relacionamento com sócios, por exemplo, visão de futuro. Isso é muito importante para a empresa. Então, assim, primeira coisa, bateu lá a planta, aplicou a grade energética, que a gente chama de baguá, tem uma falta de energia nessa área. Como é que a gente vai curar, que é o que a gente fala, né? O que que a gente vai fazer? Sabe qual foi o objeto que a gente usou? Objeto dela, lá que foi feito até do primeiro consultório. Espelho. O espelho O que você espelho. escolheu. O que é o espelho? Exatamente. O que é o espelho? O Ela tinha que ter espelho, um sim, espelho, claro que tem que ter porque não dá espelho. tempo.
Isabela sempre tá nos trinques, como diz a história, né. Não, e ela Então precisa como é que ela ia sair para ajeitar, para poder é. voltar para o Não, e paciente? todo Eu disse: paciente "Não, tem que ter", odontológico, e eles também ele precisam se se ver, levanta da e também cadeira tem a para se questão, o ver. espelho tem que É, estar no eu falo, tô é, brincando com a Isabela, mas eu sei da mas necessidade do Mas é isso, paciente. né, se fala Feng Shui chinês, põe um espelho. é um espelho. Já Então assim existente no design. exatamente, exatamente. E aí ele foi posicionar naquele lugar que ele tinha uma função lá, energética, de empurrar a parede e, simular uma construção que não existe. Então Uma foi dessa forma. profundidade. Isso. Exatamente, que é o que o espelho dá. Qual é o elemento espelho? Espelho é elemento água. Se você olha para um rio Será que é por isso que eu amo botar espelho, gente? Tá vendo, meu elemento é água, agora eu saio botando espelho. pronto. Quando você olha para o rio, você não se vê? Isso, Não é? é o seu espelho. Exatamente. É, Então, quando você leva um espelho para dentro de um espaço, você está levando o elemento água. Então, cada objeto ele vai te trazer um elemento. Então, por exemplo, essa caneca, ela é branca. Qual é o elemento da cor branca? É o metal. Mais É, frio. exatamente, mais frio. A mesa de MDF é madeira, e assim por diante. Então, com os próprios objetos que tem em casa, ou que o design trabalha de formas, tamanho, enfim, você traz esses elementos da natureza para dentro de casa. E aí é quando você fala, nossa, você faz um ambiente na sua sensibilidade, nossa, que gostoso, que lugar tão sem que perceber, leve. você botou ali É. 5 elementos. É num tom de cor, é num papel de parede, é numa coxa de cama, é numa manta, é num tapete, é num móvel de E não MDF. são interferências agressivas, né, amiga, assim, que Não. você vai fazer para ter essas curas, porque às vezes o Não, pessoal tá é ouvindo assim, ó, aqui e não, ele pode dizer assim: Não, "Nossa, veja, eu vou contratar vai Candice". tirar o que já tem. Para não, tirar o que já É, tem, ou assim, o não. profissional que está ouvindo também, né, o colega aqui de design, ele arquitetura, pensa: "Ah, vai ele mudar meu pode chegar e dizer assim: projeto, "Nossa, ela É, vai vai chegar, mudar vai meu projeto", não. descaracterizar, vai Se mudar, você falou: "Quero ver como tá com a Isabela", você não vai ver diferença. isso. ela vai As coisas estão no lugar. somar. Isso. É. As coisas estão no mesmo Não, lugar, mas o É, projetado. objetivo que Candice, né, se aprofundar era isso, é. porque Sim, assim, é importante entender também o que hoje é o quem assim, como toda história, né, eu e a Ivy, a gente tem nossa construção, aqueles que nos acompanham, que são associados do escritório, a equipe, todo mundo vai construindo junto. Elisa mesmo, 10 anos já comigo, então assim, tem meninos que a equipe ali, ela perdura e todo mundo vai sim, crescer uma década, gente, de uma pessoa que entra no escritório e 10 anos depois ela tá ali, ela já mudou, já é outra sim, outra pessoa, já pessoa. são Sim. outras histórias. Então assim, a gente também foi entendendo o quanto que todo mundo ali buscava, começou a trazer ainda mais isso para os projetos. Sim. De forma inconsciente, a gente entendia o quanto que a gente trazia esse despertar nosso para o projeto. A necessidade de entregar um projeto ainda mais conectado com quem fosse receber, Sim. trazendo esses resultados. Acho que a gente conversava tanto sobre isso, aí eu e Candice a gente trocava, porque isso fazia Demais. fazia parte de mim, Sim, que eu minha descoberta interior, assim, na questão da Sim. espiritualidade, de tudo que me movia, eu buscando as minhas curas individuais, e isso precisava refletir nos projetos. E Candice também, e aí ela disse: "Aqui é um caminho", uhum. né. E foi um caminho que agrega aos projetos, é isso que eu estou dizendo, que agregou aos É. projetos. Mas é isso, veja, não existe quando você falou assim: "Ah, e como é que vai ser? Vai mudar as coisas da minha casa?" Não, veja, existe mais de uma possibilidade de uso de objeto. Então, no caso dela, poderia ser um espelho, poderia ser uma planta, tem mais de uma possibilidade, poderia ser cristal, poderia ser uma tinta específica. Então existe mais de e como é que a gente constrói isso? Com o cliente ou o profissional. Aqui, profissional, vamos lá, veja, nessa planta ela me diz isso. Como é que a gente vai como é que você qual a solução que você vai dar aqui? Como é que a gente vai construir isso aqui? Então é uma construção em parceria. Não é nada feito sozinho, não é nada imposto. Existe mais de uma possibilidade sempre. E aí quem que vai dizer? Quem está dentro daquele espaço ou quem está construindo. Porque, veja, se eu fiz meu projeto com você, Isabela fez com você, não foi à toa. De alguma forma a gente se conectou. Existe algo entre nós, né, alguma vibração que faz com que o espaço que você crie
diz algo para mim. Isso. Então, quem é a melhor pessoa para me ajudar? Ó, vamos lá. Então, a gente pode fazer isso, pode botar o espelho, como eu dei o exemplo. O espelho, luz. Luz é um outro recurso. Então, a gente pode botar luz, pode botar o espelho, pode botar um cristal, pode botar uma tinta específica. Qual é que cabe aqui, profissional? Para o seu cliente que você conhece, qual é o que cabe? O que é que a gente consegue fazer? Então, não existe nada desconstruído do que já foi feito, Isso. Sim. né? Ou da ideia do profissional. Não existe projetos em parceria com o Feng Shui e o profissional, que seja design, que seja arquiteto, enfim, a partir do conhecimento que ele tem com o cliente. É porque a Para gente ele faz, sugerir. É. e ela soma. Soma, exatamente. Não muda as coisas. Por exemplo, a gente redirecionou umas luzes, Sim. a gente já tem lá. A gente não trocou luz, a gente não tocou Cozinha luz, dela, exemplo da nada. cozinha dela. A gente só direcionou umas luzes. O spot da cozinha dela, lembra? Isso. A gente Ele precisou fazer uma cura ali na cozinha dela. Lembra do spot? Pronto. Ela sobe aí, pega a escada, sobe aí, vamos mexer aqui, ó. Isso. E direciona para o Só lugar que a gente direcionamos. precisa, no caso dela lá, construir a parede, Construir. simular a É. construção de uma parede da cozinha dela. Esse é um exemplo. Então Ninguém percebeu. Aí tinha um lugar que a gente não podia botar espelho. Não dava Ninguém para botar. percebeu. Ninguém percebeu. Eu A disse a ela, mudança não não vai é perceber. perceptível. Não. Tem um lugar que ela precisava botar um espelho. Assim, tinha várias opções quando a gente. Não, beleza, vamos botar um espelho. Só que não cabe um espelho aqui. A gente não vai mexer nesse design lindo, maravilhoso dessa varanda. Jamais. O espelho foi E para que dentro. varanda que trabalhosa, vai mexer agora. Não, Deus me livre. Pois é, ela aí vai Ela não ia segue o meu marido Não, retrocede. Ela não, não não. conseguia Sabe o que arriscar. a gente fez? Sabe para onde é que foi o espelho? Para dentro do armário. Dentro do armário. Ninguém sabe, ninguém viu, o negócio tá lá, tá ok. Aí você Então, esses elementos, eles também podem ficar ocultos. Sim. pode ficar ocultos. É claro que quando ele está visível, você se reconecta mais facilmente, né? Você passa o olho e você vê. Embora no seu dia a dia você nem processa mais, mas aquilo o tempo todo te manda uma mensagem. São mensagens subliminares que o espaço passa. Então, quando ela está visível, ela é mais forte. Mas não quer dizer que ela está ali, está existente e não esteja funcionando. De alguma forma, ela está funcionando. E Então, funciona. pode ficar visível ou Isabelle, não. funciona. Funciona, e funciona. É assim, eu sei que também tem muito de decisão, né? Porque quando a gente faz um estudo desse, porque só no primeiro, só no diagnóstico você já entende, já se impacta, então você decide que você quer. Isso é extremamente importante. Porque quando você decide, você já É cria um movimento dentro de o você. movimento da cura, né? O Você já movimento. cria um movimento de mudança de alguma Isso. forma. Mas assim, começando por mim, em casa, eu tô mudando tudo. A rotina de todo mundo. Tô trazendo mais leveza para todo mundo. Um, um, um conforto maior para todo mundo, sabe? Assim, eu chego mais calma. Eu levo. Não é que eu mudei tudo, mas eu chego mais calma. O fato Se de ela eu. chegar mais calma, é como se fosse um efeito É, cascata, né? isso. Então ela vai passar essa calma para o filho, para a Para a filha, para o comida que eu marido, faço. para a comida, que é de super Quando eu importância. chego, sabe, assim, eu levo todo mundo para dormir mais suave, porque eu tô dormindo. Então tudo funciona, mas simplesmente funciona na casa, entendeu? Eu senti muito isso quando eu consegui dividir minhas responsabilidades aqui, né? Com pessoas como Candice, que eu confiava. Sim, é E isso. eu consegui ficar mais na questão da criação, Sim, né? que é o seu forte, Que é o né? meu forte. E entender que eu ficava naquela energia daquilo que me nutre muito, que é a criação, Sim, e minha mente não era poluída por tantas demandas Sim, diferentes que outras pessoas poderiam acolher melhor do que eu. E isso também melhorou minha você fez uma relação cura. com a sim. família, com a Isso. Com o seu casa. dia a dia, né? Com a Isso, vida, né? isso nessa mudança É, comportamental, Sim. sem alterar o meu trabalho, sem alterar, só por essa questão de entender aquele meu lugar. isso. E que isso não ia alterar a entrega do meu produto. Pelo contrário, Pelo contrário. melhorou a entrega Porque do se meu você se dedica produto. àquilo que você é melhor, né? É.
Então, Porque às só vezes tende a a gente quer aproximar, né? fazer tudo, né? É, Ter domínio de e tudo, não. quer fazer tudo, e a gente nem. Para isso que a gente precisa é dividir. É o famoso dividir para somar, É, né? Então, é importante que o cliente aqui final ele entenda que desde o início eu vou bater sempre nessa tecla. A união faz a força. Então, quando você chega num lugar onde quer te entregar tudo, desconfie. Ah, eu faço arquitetura, eu faço design, eu te entrego o projeto elétrico, hidráulico, Tudo. eu Estrutural, faço tudo. a obra para você, é. eu faço tudo. Eu vou fazer o Feng Shui, eu vou fazer o projeto Live Design, eu vou fazer isso. É muito difícil você ser bom em tudo. Sim. Você ter excelência em tudo. Então, é importante o coletivo, é importante saber somar mentes pensantes para entregar o melhor resultado. Então, assim, quando Candice saiu, quebrou minhas pernas ali naquele momento. Fiquei arrasada, a Isabela, eu fiquei Eu arrasada. lembro, eu cheguei na Eu hora, levei lembra? um tempo para me recuperar. Eu, pra variar, cheguei na hora. Então, levei um tempo para me recuperar. Eu levei assim, eu tomei de susto. Ai, não. Mas é sobre isso, ela conseguiu se multiplicar mais. E outra, o Feng Shui trouxe para ela a cura dela. Sim. Sim, claro. Eu falo assim, ó, a cada Inicialmente, a cura dela. é, Candice jamais estaria aqui não falando. mesmo, Candice Eu não sim. tirava foto não pro mesmo. escritório, eu dizia: menina, você é linda. Totalmente background ali. Você é linda, tem esses olhos poderosos que lhe deram de presente e você não quer tirar uma foto? Não, Milene, me deixe nos bastidores, Milene, eu não quero aparecer. E ela está aqui, olha isso. É. E assim, se mostrando, e isso lhe deu também o seu próprio. Eu vejo que ele te curou primeiro. Sim, antes de tudo. Como é que eu vou ajudar o próximo se eu não estiver bem? Isso. Então, assim, a primeira coisa é fazer Feng Shui na minha casa. É. Eu digo que minha casa é um laboratório. Tem de tudo, tem de tudo. Aí sim, eu boto todas as curas possíveis mesmo, para eu sentir e para eu olhar e para até entender como essa coisa do visual das pessoas vendo, né? Sim. Então, se eu não fizer primeiro, como é que eu vou falar? Né? Então tem que São primeiro os partir. bloqueios, eles foram sendo. Isso. E eu Isso. vou te falar mais, assim, eu digo assim, a cada consultoria vivida, que eu vivo junto à consultoria, cada consultoria vivida é um insight que, nossa, como é que eu tô aqui pensando na filha de fulana e tal, bananana, e simplesmente, e aí vem o insight, porque existe essa questão da energia, dessa troca aí, né? Existe um ensinamento, eu faço a consultoria, eu tô passando informação e a pessoa tá vindo com a vida dela. Então, imagina, como é que a vida não vai ensinar, né? Ensina e muito. E aí é onde vem e esse crescimento, é contínua, é sempre. A cada consultoria é uma Descoberta. descoberta. É um insight, é uma descoberta, é algo novo, é um olhar diferente, que é essa troca, né? Esse ensinamento. E para vocês verem assim como é importante, né, a gente entregar a vida, né, deixar o fluxo acontecer, porque Candice é ali no turismo, né, tem toda uma história ali no como Sim. turismóloga, De com super dedicação, super totalmente workaholic. dedicação, o Eu que workaholic, diga. Total, não é? Ela aquela perdeu minha Perdeu o quê? formatura, Casamento. meu casamento. Ai, meu Deus. sério, Candice, eu Juro. não Sério. sabia Não, desse existe uma detalhe não. história aí dessa É. coisa do meu trabalho Não, com as porque datas Candice, especiais. ela Sério. não parava, ela não comia, ela não Aí, sei esperar, assim, ela era aquela vida. mas aí É. tem que vir a maternidade para acalmar, né? E Então, fazer todo um. mas como completar, conseguir pegar essa maternidade que vinha para te transformar, mas você aceitar essa Sim, transformação, porque é sobre É, isso. sobre isso. É a decisão. É a decisão. A vida, ela tá aqui para ser experimentada, para ser vivida. Eu, Isso. eu sempre, quando alguém diz assim, eu nasci assim, eu tipo, é Gabriela, eu nasci assim, não é, minha cresci gente. assim, eu morri assim. Nós não viemos para Não. isso, gente. A gente veio para experimentar, se Melhorar. transformar. Então, assim, se permitir, a gente falou no outro podcast com que Dalcy veio, ela também veio de uma outra profissão. Dessa profissão, ela
quis fazer algo que ela imaginou que pudesse gostar, que era o design, até então sem muitas pretensões, e hoje é a paixão. Novamente, Candice fala aqui da paixão. Sim. Ela veio do turismo, só que na casa dela, gente, para eu fazer as coisas, ela não era muito fácil não, Não, porque ela era foi um cliente difícil, super né? envolvida, É. ela queria ter ela era Daniel, Ela era Era, Daniel. era ela É. era Daniel. Hum. João, assim, eu nem Nem lembro de ver João, mas, assim, Candice era Daniel, ela estava envolvida em tudo, desconfiadíssima, mas por quê? Teve por uma conta primeira profissional. experiência também que não foi legal, então ela ficou com medo Sim. de Sim. novamente se abrir. Ainda bem que ela se abriu para o novo, confiou E veja, a e partir daí vem uma mudança, né, porque sim. justamente desse encontro, que eu falei: "Eita, Mirlene, agora? Vai, vou lá, para o design", né. E aí você: "Não, venha", e aí Foi. né. Eu sempre vou dizer: "Venha para o design", eu sempre vou dizer: "Gente, pode vir". Né, e foi daí, né, E eu desse sabia que ela iria se conectar, talvez mais do que ela tem, porque eu via o sim, envolvimento dela ali na casa, na obra, entendeu, Sim. nisso tudo, assim, quando ela disse: "Venha", eu falei: "Venha", né. Mas dentro do universo do design e da arquitetura, você tem várias possibilidades, e é isso que as pessoas não conhecem. Então, assim, igual semana passada mesmo, o Wilton falando sobre a cenografia, que a gente não foi a fundo, mas eu quero trazer essa cenografia dele também com outras pessoas que também fazem cenografia, para o público entender esse universo da sim, cenografia dentro do design. Então, assim, você pode ir em vários caminhos. Você começa o curso de design, você tem as diretrizes principais, você vai entender as técnicas, você vai entender tudo que te dá, mas você tem um universo. Candice pegou 2 caminhos de um grande universo, né. Eu me especializei em coisas que eu sabia que eu ia trabalhar no dia a dia, né. Em uma delas eu não trabalho no dia a dia, mas foi extremamente importante para mim, que foi o paisagismo, para que eu consiga entender o que eu vou colocar pelo menos dá no para meu você criar, né. projeto, para eu Sim. criar, não é o forte, porque eu sei que quem vive com a planta no dia a dia, ela vai trazer um resultado maior do que eu. Então, como eu quero entregar o melhor para o meu cliente, apesar de eu ser especialista, eu digo: "Não, para ser melhor nisso, a pessoa tem que estar vivendo ali dentro da natureza, ela tem que sentir a planta, ela tem que ver ela tem que realmente entender disso com muito mais legado do que eu. Então, eu vou trazer o melhor profissional pra mas é importante como design você, eh, se especializar, saber um pouco de cada coisa para entender o seu caminho. Eu acho Hum. que dentro de cada coisa ali você entender a energia onde se encaixa, né. Então tem o light design, você tem a cenografia, você tem design de móveis, você tem o produto, você tem muitas coisas que você pode desenvolver ali dentro desse universo. E aí Candice buscou esse caminho que realmente tinha tudo a ver com a energia dela, essa coisa da organização. Eu acho tão bonitinho, gente, quando ela fez escritório. Ai, eu fiquei apaixonada, porque estava tudo, eita trabalho, tudo Então organizado. E Candice, ela quer desapegar de tudo, Uhum. como você falou, para Pedro, desapegar das Dos coisas. brinquedos, só nem ela consegue. E aí, assim, você diante entrou disso, montando, Tirou muito. um tirou muita montão. Tirou. coisa, mas veja assim, e lá no escritório que ela fazia: "Milene, não se usa mais revista". Eu dizia: "Deixe minhas revistas quieta". Mas vamos escolher as "Não, revistas então, vamos" né. Aí você: "Então tá, vai, vamos de coleção, pronto, vamos deixar as revistas de coleção, mas essa outra aqui, Mirlene, Aí no final ficou assim, só as coleção, re as as coleções mais coleções". assim, e as revistas que a IM tinha saído. Isso. Eu falei: "Ah não, Candice, e quando eu ficar assim, igual Pedro, quando eu ficar Daqui quando eu tiver daqui a alguns anos, veja, olha, eu vou ver essa pessoa É, aqui, que então. está comigo nessa foto aqui, que a gente esteve junto, esse outro profissional, eu não sei daqui a alguns anos, então isso pode ser uma memória afetiva gostosa". E ela dizia: "Então tá, menina, então tá". Então assim,
Mas eu entendi a importância de Sim. mudar do momento, igual ela faz, menina, o escritório já é mais tecnológico, você não precisa mais de tantos papéis, tantas pastas. Gente, isso não foi agora não, viu? Porque já tem um É um tempo que isso aconteceu, para não achar que foi agora que eu fiz isso. Mas assim, antes a gente tinha aquele monte de pasta, cada cliente tinha uma pasta e eu queria preservar aquelas pastas. Era para manter meus clientes ali comigo, de A a Z. Aí, tipo, Isabela fez o apartamento e ela vinha de fazer a reforma novamente desse Sim. apartamento. Eu dizia: "Já tem a planta, tem tudo", como se não existisse o digital. Digital. Exatamente, é. Mas eu queria tudo ali, não era Impresso aquele no tudo papel, era. impresso, tudo ali, porque eu apesar de nós sermos jovens e a gente tem essa transição, eu sou ainda aquela pessoa que Do papel. que escrevo com a mão, Todos os que cadernos guardados. desenho, sabe, que desenho com a mão para passar. Gosto de ter essa coisa, assim, de transmitir isso. Hoje vai mais direto, né, tudo vai evoluindo, tudo vai mais direto, o pessoal tá aqui, eu já vou passando. Mas eu dizia: "Candice quer rasgar tudo". Candice quer jogar tudo fora aqui do escritório, não vai sobrar nada, só vai sobrar eu, essa cadeira e essa mesa. Mas é sobre isso, também essa renovação de É, quando você energia. tira, você dá espaço para algo novo. Sim, Claro que tudo tem que fazer sentido, né, então quando se fala das coleções, ok, não fica aquilo que é sentimental, né, aquilo que te toca porque realmente diz algo, mas uma revista que não faz diferença não, sai. Sai porque aquela revista tem que sair para vir algo novo sim, para vir sim um cliente novo, né. isso. Então a As questão pastas da todas saíram para sai vocês trazerem projetos sim, novos. novos, Tudo exatamente, digital. tem que dar espaço para o novo, é dar espaço para o É. novo. E aí eu lembro que hoje a equipe que chega, né, as meninas mais novas, né, Mas são todas digitais são todas mesmo, Muito digitais. E digitais. não é nem digital, mas no computador, no é Não, aqui, celular, no no é. celular. celular, muito Eu digitais. eu digo: "Você não fez?" "Não, é aqui". Então, no celularzinho, Sim. tudo aqui no Sim, bloco de notas, tudo que elas fazem assim, e eu: "Meu todos os Deus", programas ali dentro. todos os programas ali dentro. Então, assim, e é sobre isso, tem que chegar nos netos, né. Sim. Então a E o gente objetivo é tem chegar nos netos, Os né. os netos chegar vão nos ser, netos, sabe então aquele hologramas, assim? Vai ser assim, vai ser seu assim, projeto. É É. isso. não, e eu já tô mais assim, porque eu chego em todo lugar e eu quero Touch, já né, touch, não, é né. porque acho que todo computador é touch, acho que tudo já chega assim, eu digo: "Oh, eu esqueci que não é", aí eu guardo o dedinho. Então assim, gente, acho que foi ótimo o bate-papo, mas tem que acabar. Se deixar a gente fica até amanhã, né. É, Deixa, até porque a gente falou muito pouco de tanto que teria que falar, sim, eu acho que sobre essas curas, né. E assim, se vocês quiserem deixar alguma mensagem para esse público que nos assiste, Isabela, Candice, fiquem à vontade, assim, no sentido de vocês realmente eu acho que o objetivo aqui do Pó de Casa é que as pessoas vejam essa utilidade que a gente Sim. tem para passar, sim. né. O que vocês podem dizer no sentido de, eh o porquê realmente você estimular ter um projeto, o porquê de você fazer, sabe. Eu acho que é esse olho no olho de trazer esse feedback para poder estimular as pessoas aí para um caminho massa. Então, assim, veja, o que eu consigo, o que é que o Feng Shui, o projeto, me trouxe enquanto cliente? Autoconhecimento. Hoje todo mundo está buscando isso. E a gente busca na psicologia, a gente busca na estética facial, no corporal, a gente tenta se autoconhecer o tempo inteiro, mas a sua casa também lhe traz, também diz quem é você, né. Então, assim, a energia boa, um projeto que lhe mostre que tem a sua cor, que tem a sua cara, e faz uma diferença muito grande na sua vida, no seu trabalho. Então eu super indico
fiz e faria novamente, com certeza. Ah, você não vai deixar de fazer Nunca. Nunca. Nem de um lado, nem de um lado, nem de outro, Nunca. Milene. Só não Nunca, vou nem. virar design, tá, Milene? É, Assim, porque me deixa porque do outro assim, lado, tem deixa tem eu do outro lado. tem uma tendência Me deixa do outro lado. os clientes começarem a gostar. Não Deixa do outro gostem lado. não, porque Não, tem que também me contratar. deixa do outro lado. Eu faço Quando questão. gosta, eu tenho que fazer igual física para Candice. Minha filha, não, porque Candice eu acho que já tinha me indicado umas 10 pessoas. Eu falei, não, eu sou É. sabida. Quando ela disse assim, eu vou fazer, eu digo, tá, e agora? Se ela for, ela vai arrastar esses 10 com ela, amigos. Candice, venha pra cá, eu lhe É. ensino tudo. E Vai ser. aprendi tudo, né? E Aprendi aprendi tudo do tudo. design, E é. graças a Deus ela não está diretamente comigo, mas está comigo Sim, sempre, sim, porque a sempre. gente entende a contribuição dela para os projetos do escritório. E você, amiga, o que diz Ai, assim? deixa eu pensar aqui, mas eu falo assim, sabe, eu falo assim, se for para falar alguma coisa, que olhem para sua casa, né, com um olhar cuidadoso, assim, sabe, um olhar especial, Ela se assim. emociona, vê que a É, gente faz e a demais, é. pessoa entenda, É, né, não, na de força. olhar para sua casa, assim, com esse olhar especial do que é a casa, como eu me sinto na minha casa, como eu me sinto no meu quarto, como eu me sinto na minha cozinha, na minha sala, com minha família, como é que está meu relacionamento com minha família, e olhar para casa com esse cuidado, de ver algo a mais mesmo, né, de ser um lugar de, sim, de recuperação, de reenergização, de descanso, né. Se não for, tem algo errado. Se não for nada disso, não. Tem algo aí. Tem algo aí Bem, pra gente observar. Então, o que eu tenho a dizer é isso, é cuidado. Cuidado com o seu lar, né? Cuidado com o lugar que você dorme, que você alimenta, né? Então, que você vive com sua família, né? Se tiver algo diferente disso, tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção. então, gente, é sobre isso. Sobre como o tema de hoje, a casa fala com você e fala sobre você. Então, assim, que vocês, diante de tudo que a gente conversou, vocês entendam que às vezes o que vocês estão buscando fora está dentro da sua casa, Exatamente. né? Às vezes o que vocês estão buscando tanto ansiosamente, porque hoje a ansiedade toma conta, né, de todos nós, da humanidade. Às vezes está tão fácil, está tão pertinho, né? Uhum. E aquilo que às vezes você imagina que é um custo, é um investimento em você, investimento na sua família. Hum. A casa é cura. Então, que vocês fiquem com isso sobre hoje, que vocês durmam pensando nisso, quem estiver vendo o podcast. E é isso. Até o próximo podcast. O Podcasa novamente, com um novo tema que eu vou pensar assim, bem especial. Tchau.